Boa noite, agora em definitivo. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para a análise desse empate entre Sport e Fluminense 2-2 na Ilha do Retiro, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio, antes da gente mergulhar nesse jogo, antes da gente falar de arbitragem, antes da gente falar das atuações individuais, das escolhas de Daniel, eu queria começar justamente pelo ponto histórico. Literalmente o ponto histórico que o Sport conseguiu. Coloca esse conseguiu entre aspas, tá? Com esse empate, com um gol de Luan. Conseguiu é muito forte, como dizer, uma palavra muito forte. Conseguiu uma palavra muito forte. Superou, o Sport superou. Que o Sport, sei lá, usem qualquer verbo. Mas a verdade, Cássio, é que aquele gol de Luan Cândido, aos 51 minutos do segundo tempo, garantindo o 15º ponto do Sport no campeonato, faz com que o Sport iguale em pontuação com a Chapecoense de 2021. E ao igualar da pontuação, o Sport já tem uma vitória a mais do que aquela Chape. Fizemos um vídeo esse ano, Cássio, com metas para o Sport ter um mínimo de dignidade nessa campanha vexatória e vergonhosa para a história do clube. E a primeira meta era justamente ultrapassar aquela Chape de 2021. Com esse ponto, o Sport iguala em pontuação, mas tem uma vitória a mais, Cássio. Uma vergonha a menos é o título da nossa thumb e é assim que eu passo a palavra a você. Boa noite, Fred. Boa noite, Márcio, que está na parte técnica. A gente já fez muitos vídeos hoje, esse trio aqui, assim, está tudo no nosso feed sobre o calendário da CBF. Eu até briguei mais cedo, só Júlia Avelar, diretor da CBF, falou mais, e Fred botou em dúvida essa informação, porque a gente falou muito. E, claro, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui, que são vocês aí que fazem, a gente está vivendo uma semana especial da marca que o podcast 45, o NE45, atingiu essa semana. Fred, sobre essa marca, falando de marcas especiais, essa marca que o Sport atingiu hoje, são até duas formas de falar. O Sport superou a Chape, mas não passou a Chape. Tem os mesmos 15 pontos. Mas se fosse uma classificação, tipo, um é 16º, outro seria 17º. Isso mudaria um título, mudaria uma vaga na Libertadores, mudaria um rebaixamento. É um critério, número de vitórias. Um critério clássico no Brasil. Em outros países não é um critério, mas é o critério clássico no Brasil. E a gente falando tantas vezes, né, em 400 campanhas de 2006, dentro desse modelo, né, de 38 rodadas dos pontos corridos, 400, porque é de 26 a 2025, dá exatamente 400 campanhas. O Sport, por um bom tempo, foi com sobras assim a pior campanha e não dava qualquer indício de que superaria isso. 15 pontos parecia infinidade, aí o Leãozinho foi lá e chegou aos 15 pontos. Só que a Chapecoense, Fred, de forma inacreditável, a Chapecoense ganhou só um jogo em 2021. Uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Detalhe sobre essa vitória, não foi na Arena Condá. Foi sobre o Bragantino, que foi como visitante. Acho que ele é o único time que não ganhou como mandante e alguns times não ganharam como visitante. O Sport 2009 ganhou 7 vezes na ilha, foi lanterna, mas ganhou 7 jogos na ilha e nenhum fora de casa. E esse agora tem 2 vitórias, um em casa e um fora. Enfim, dentro do cenário, o Sport ainda embora o jogo dessa noite na Ilha do Retiro tenha sido pela 26ª rodada, mas o Sport tem 24 jogos, né? 2 jogos a menos, e com esses 24 jogos o Sport tem 2 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, então chegou a 15 pontos com 2 vitórias, então supera a Chapecoense. Das marcas negativas, e eu vou sempre alertar, que maluquice esses caras estão falando? É porque a gente já está falando isso há muito tempo, a gente só está trazendo informação que a gente fala, mas obviamente eu sempre considero que temos novos ouvintes, novos telespectadores, gente que acompanha está chegando aqui, e a gente trata esse rebaixamento assim como inevitável e disse, e a gente já falou, a gente até gravou um vídeo, tá no nosso feed também, o que é que cabia nesse campeonato ao Sport ainda? Evitar marcas absurdamente negativas daquelas que marcam época. Eu costumo dizer o seguinte, o América de Natal, desde 2021 ele não tem a pior campanha, Fred. Mas muita gente ainda pensa que o América de Natal é a pior campanha da história, de tão marcante que foi aquele América de Natal de 2007. Fez 17 pontos. Tem gente que o América de Natal... Meu irmão, a Chape foi pior. Fez 2 pontos a menos. Mas muita gente assim, porque fica. E é o que o Sport estava caminhando. Ó. Detalhe,
ele vai ficar marcado. Esse time vai ficar marcado como uma das piores coisas que a gente já viu. Mas ser o pior da história da Série A é um negócio assim realmente incômodo, tá? Enfim, não será o pior. Nesse momento é o segundo pior. Nesse momento, agora, as metas são as seguintes. Chegar a 18 pontos e passar o América de Natal. Não dá para chegar a 17 e passar o América de Natal, porque o América de Natal de 2007 ganhou 4 jogos. Então eu vou seguir a mesma coisa, o número de vitórias. Se o Sport fizer 17 pontos, ele faria com 2 vitórias e 11 empates, né? Ou seja, o Sport não tem como chegar a 17 pontos com 4 vitórias. Então, se o Sport chegar só a 17 pontos, ele não passa o América de Natal. O Sport tem que somar a 18. É a mesma coisa, acho que, para o Náutico de 2013. Por que eu estou dizendo esses times? Porque o América de Natal de 2007, com 17 pontos, é a pior campanha da história do Nordeste. O Sport evitou a pior da história do Brasil, que estava caminhando. Não vai ser a pior da história geral. Mas a pior do Nordeste ainda pode ser. O América de Natal fez 17 em 2007. O Sport precisa repetir, precisa fazer 18, não pode empatar. O Sport vai tentar também não ter a pior de Pernambuco, que foi o Náutico de 2013. Perceba, 12 anos, tem bastante tempo, que fez 20 pontos. E não ser a pior do próprio Sport. Para esse Sport de 25 tentar não ser o pior Sport da história. E aí eu estou achando muito difícil. Porque eu até brinco aqui. O Sport 2009 fez 31 pontos. Em 2009, assim, foi uma vergonha tão grande aqueles 31 pontos. E eu fico vendo agora, eu disse, como é que a turma somou 31? É ponto demais. 31, tá ligado? Como é que a turma fez? Eu achava vergonha em 2009, hoje eu fico pensando, caramba, velho, a turma mandou bem. Como é que somaram 31? Que me apareceu um mundo na frente. Enfim, brincadeiras à parte, que é o que dá para fazer numa situação como essa também. O Sport acho que tem condições de evitar a pior campanha do Nordeste e talvez a pior campanha de Pernambuco, até porque tem uma tabela que ainda vai ter alguns jogos na Ilha do Retiro que talvez ele consiga colher alguns pontos. E como disse o Falha de Cobertura, a partir de agora o Sport joga pela maldade, né? Não é somar ponto para ele, é tirar ponto dos outros. Como foi que hoje eu vi aquele empate, eu dei um sorrisinho quando a bola entrou. É o doce sabor da maldade. Devolveu o jogo do Rio também, vamos ficar para nós. Exatamente, o doce sabor da maldade. O Sport caiu, desabou ali naquele jogo lá do Rio de Janeiro, aquela virada. Então, Fred, eu acho que o Sport agora, a partir de agora tenta não ter a pior campanha do Nordeste, não ter a pior campanha de Pernambuco e se der uma melhorada muito grande, perceba que para superar a pior campanha da história do Sport, ele tem que mais que dobrar a pontuação que ele tem hoje. Tá difícil, né? Assim, tem 15, tem que fazer 16 para pelo menos chegar em 31, assim, não tô vendo, não tô achando muito simples, não. Mas, enfim, tentar evitar a pior do Nordeste e a pior de Pernambuco é o que resta. Eu vejo esse meme que a turma fala, é o que sobrou pro Betinha. Né? Eu vejo que a galera diz uma besteira dessa que cria um meme por semana. Porque, assim, Fred, e tratando agora com o mínimo de seriedade, até para entrar no jogo, assim, o Sport hoje flertou com a melancolia. Porque, em parte do jogo, eu vi e achando perigoso, porque o jogo lá do Castelão, Daniel Paulista falou, a entrevista de Daniel Paulista, ele mesmo treinador do Sport reconhecendo. Hoje as coisas não deram certo e tal. E beleza, aí vocês, beleza, vamos ver se é isso aí. Mas esse jogo, embora o scout final seja bem mentiroso, mas parte desse jogo, eu olhei assim e disse, rapaz, se for esse nível aí de desempenho daqui para frente, não faz mais absolutamente nada. Nada, assim, nada. Mas também era porque algumas peças estavam muito abaixo, como o Colo Ramírez, que, assim... Mas... que bom que o Sport reagiu, tá, Fred? Mostrar alguma coisa para justificar essas 14 mil pessoas que foram para a Ilha do Retiro, levando chuva, 7 da noite, trânsito no inferno no Recife, o time na lanterna, mas a turma foi. E tentar não entrar em melancolia. Eu acho que em algum momento vai ser inevitável. Uma campanha de rebaixamento é difícil não ter. Mas tá muito cedo ainda, tá? No fim das contas, negócio, essa campanha é tão vexatória que de vez em quando a gente perde. Tipo, falta jogo demais ainda para estar na melancolia na 26ª rodada. E o Sport, acho que não... Em respeito ao seu torcedor, o Sport não pode entrar na melancolia com 26 rodadas. Cássio, Cauê vem alertando muito esse risco desde aquela goleada sofrida, né, para o Palmeiras. Naquele momento ali, Cauê sinalizou o medo do Sport mergulhar nessa melancolia e passar a ser um time que compete menos e passar a ser um time que se entrega menos dentro dos jogos. Tá? E por conta dessa sensação, a gente passa a assistir os jogos
temendo justamente isso. Quando o Fluminense faz aquele primeiro gol, tá? Que é o gol anulado, e é a primeira participação direta de Rafael Claus acabou o jogo na partida. Não é nem só isso, Cássio. Eu fiquei vendo a forma com que o Fluminense fez aquele gol. A bola vem pela direita, há um corte ridículo na marcação do Sport. A bola cruza a área para a direita. Matheus Alexandre leva um corte ridículo dentro da área. A bola cruza a área de novo. Ninguém corta, tá? O jogador dá voltando e não tem ninguém marcando a finalização. Cássio, veja só, essa bola cortou a área do Sport 3 vezes. Essa bola sobrevoou a área do Sport 3 vezes. 2 marcadores foram driblados com absoluta facilidade. Martinelli tinha 3 jogadores do Sport. Martinelli finaliza livre, pô. Aquele gol, que eu tô aqui falando sobre o gol anulado, tá? A forma com que o Sport marca naquele gol. Hoje eu não fui pra ilha, né? É a melancolia que eu falo. Eu disse, ó, é a melancolia. Vai ser dureza, viu? Isso, se for desse jeito aí, se for com esse nível de entrega, vai ser dureza. O comportamento do Sport naquele gol. Eu olhei pra televisão como que diz, meu amigo, assim, não vai nem competir dentro desse jogo. Não vai competir, tá? Demora um pouco, tem um ímpeto inicial e não vai competir. Inacreditável que Klaus não tenha marcado, né, a falta em Barleta no início da jogada. É a primeira interferência direta dele, mas caramba, pra falar dele. O VAR constrange ele, tá? Mas... não, veja só, eu acho que deveria ser expulso. Eu ainda não entendi porque aquele lance não resultou em expulsão. A gente tem visto N jogadas como aquela. Detalhe. No futebol brasileiro. Como as coisas. Foi Ignacio naquele lance. Exatamente. É o cara que vai sofrer o pênalti no segundo tempo. Eu realmente eu não entendo como a diferença de critério pode ser tão absurda. Tá? Esse lance é uma das expulsões mais clássicas que a gente tem hoje no futebol brasileiro. E é constrangedor, como você disse, porque Klaus estava diante da jogada. Estava diante da jogada. Tá? Ele deixa passar, ele claramente deixa passar, o VAR chama, ele anula o gol, mas não dá o cartão vermelho. Ele diz que não dá o cartão vermelho porque diz que a bola resvala na coxa de Inácio. Como assim? Como assim? O que é que a bola resvalar na coxa de Inácio diminui o pisão que ele acaba dando, involuntário ou não, no tornozelo de Barleta. Eu lembro do brasileiro, Cássio, de 2021. Gustavo, no América Mineiro. Uma bola de Gustavo, exatamente. De vez em quando a gente se entende. Tu tá falando aí, eu só tô lembrando. Detalhe, o América faz 2-0, o Sport reage, aí tem esse lance e depois acho que Maílson até falha acho que o Sport perde, mas enfim, mas tem essa expulsão aí, o Sport consegue empatar com o Mikael, e aí ele escorrega na bola para levar o vermelho. Ele escorrega tentando chutar, ele pisa na bola, escorrega, o pé dele sobra no tornozelo do jogador e ele é expulso. Pronto, hoje foi uma entrada. Eu estava falando, eu estava pensando no mesmo jogo aqui. Hoje foi entrada, hoje foi um pisão. E Rafael Claus, a 2 metros do lance, olhando para o lance, deixou passar, foi chamado pelo VAR, viu, reviu, viu o replay e criou. Demorou para anular, viu? Demorou para anular. Eu acho que talvez ele tenha ficado debatendo a expulsão ou não é possível. Mas bem, criou uma. Inclusive, como esse lance foi de revisão, vai ter áudio desse lance, porque é um lance que geralmente quando não muda não tem áudio no site da CBF, mas esse lance provavelmente vai. Vou até olhar para ver se colocaram, Fred, porque esse lance foi revisto, né? E aí, Cássio, ele cria ali uma lógica na cabeça dele. A bola subiu na coxa de Inácio, é só amarelo e não vermelho, tá? É assustador o que Klaus fez. E
a anulação daquele gol acaba recolocando o Sport no jogo, tá? E o segundo tempo, pela dinâmica do que aconteceu na partida, a gente não teve essa sensação, Cássio, de que o Sport entregou os pontos. Mesmo quando levou o gol, o primeiro gol, o time estava mais vivo dentro do jogo. O segundo tempo foi um jogo disputado de forma mais viva. Mas o segundo gol é muito bobo, assim. Porque, veja, Aderlan... Ele remete até ao gol anulado, de certa forma. Não, mas eu digo pênalti, eu falo pênalti, assim. Não é teve Aderlan lá contra o Bragantino, teve esse agora. Assim, é muito trançapé que os caras estão fazendo também. Jogar com 10 centavos de atenção, assim, não ofende não, tá? É muito pênalti desse nível também que o Sport tá cometendo, assim. O time tá 1-1, uma batalha danada, um gol até bonito, o gol de Lucas Lima na tabelinha com o Johan, mas aí, assim, chega, o trançapé e tal, caramba, assim. Não, mas Luan, pelo menos, ao contrário de Aderlan, Luan, pelo menos, foi lá e fez o gol também a favor. Mas vamos lá, Cássio. Vamos tentar seguir uma lógica aí, porque eu tava falando do primeiro gol, tu pulou pro segundo. Deixa eu tentar seguir uma. Klaus, na verdade, mas segue aí. Não, é porque eu tinha justamente tentado evitar seguir logo com o Klaus. Mas se quer seguir logo com o Klaus, vamos resolver logo o Klaus aqui. Porque dessa forma, tá? Já que a gente volta para Klaus, eu na verdade estava traçando outra linha de raciocínio. A questão de Klaus para mim, Cássio, a maior interferência direta dele no jogo é não ter expulsado o Inácio. Ponto. Mas existiram várias outras jogadas que ele trazia uma conduta de marcar e voltar atrás. O cartão amarelo de Zé Lucas dá uma entrada dura que era para cartão amarelo. Mesmo ele tendo pego a bola primeiro, era assim para cartão amarelo. Ele não marca falta. Ele não marca falta. Não estava na noite. A jogada segue. O jogador do Fluminense fica rolando no ai ali dentro de campo. E ele dá amarelo. Veja só, ele não tinha marcado falta. Depois ele volta atrás, dá a falta e o amarelo. E aí, Cássio, a gente chega no lance do segundo gol do Fluminense, que para mim isso deveria gerar uma discussão maior na CBF, tá? Isso deveria gerar uma discussão maior na CBF. Porque a imagem, as câmeras da Globo mostram claramente Rafael Klaus apontando pro chão e falando, foi falta. Essa história de que ele não marcou a falta, tá? Essa história não existe. Ele aponta pro chão e fala, foi falta na jogada de Inácio em cima de Pablo, tá? Pablo desloca Inácio Inácio desloca Pablo para mim sem falta, tá? Sem falta. Depois eu vou falar, quando eu estiver analisando o Pablo, eu vou falar desse lance pela ótica do esporte, tá? Mas Inácio desloca Pablo sem falta, segue a jogada, entra na área e tem ali um possível trançapé, que também não fica 100% claro em nenhum replay, tá? Mas eu sempre digo que quando o jogador cai assim, pede pênalti desse jeito, é porque houve o toque. É muito espontâneo e parece muito sincera a forma com que Inácio cai já desesperado pedindo pênalti, tá? Na câmera de lado, dá até a sensação que ele tropeça na própria perna, mas eu acho que houve o toque. Assim como eu acho que houve... Tocando e uma perna bate na outra. Assim como eu acho que houve lá contra o Red Bull Bragantino, mesmo sem nenhuma imagem mostrar. Aí, Cássio, ele não marca o pênalti, ele volta e tem essa imagem muito clara. Que Paulo César Oliveira, veja só, problema é de quem contrata Paulo César Oliveira para comentar a arbitragem. Veja, eu não estou com o livro da regra. Eu estava esperando você chegar e tal, mas ainda bem que você chegou nesse ponto. Não sou o fã número 1 de Paulo César Oliveira. Acho que nem você também. Nem o número 2. Nem o número 3, assim, não. Mas o argumento
Paulo César, que é o da Central do Apito. Eu achei convincente, porque, de fato, foi isso que aconteceu. Ele, pelo menos, descreveu uma coisa que aconteceu dessa vez. A marcação de Klaus na suposta falta de Pablo, que eu não acho que foi falta, foi numa marcação do quarto árbitro, que pode, quarto árbitro ou claro. Bandeirinha. Mas segundo Paulo César, e aí eu não veja, meu entendimento da regra não vai até esse ponto, mas aí eu vou considerar que ele trouxe, o papel dele da Central do Apito é esse, que ele trouxe a informação que eu acho que quase ninguém conhecia, mas eu vou absorver aqui, beleza, então assim funciona. Como a marcação não foi direta do árbitro, a marcação não foi direta do árbitro, porque, querendo ou não, a Klaus deixou seguir o lance, tá? Klaus, o jogo segue. Cássio, eu nunca tinha visto no futebol uma marcação do quarto árbitro ser oficializada. Mas, veja, o jogo segue. Klaus não marcou falta no lance. Vamos ser justos. Klaus não marcou falta no lance. O jogo segue. E aí, quando tem o lance do pênalti, ele não marca o pênalti. E aí vai uma reclamação gigantesca do Fluminense, inclusive com o Samuel Xavier, liderando, que estava até como capitão, para marcação. E nesse momento, depois desse lance, o quarto árbitro fala, foi falta primeiro ali. Aí Klaus atende a orientação. A gente imagina que foi o quarto árbitro, né? Tipo, uma reportagem de campo assim, mas ele tá falando. Não, ninguém falou que foi o quarto árbitro. Ninguém falou. A gente tá presumindo que quem falou no vídeo dele foi o quarto árbitro. Então a transmissão foi tratada dessa forma. Não. Veja só, Cássio. Não teve repórter de campo dizendo isso, não. A gente tá presumindo que foi o quarto árbitro, pela forma com que ele foi marcou. Ele voltou atrás. Cássio, foi dito. Eu não vou debater com você. Foi dito, mas foi dito pelo narrador, Cássio, que falou por falar. Não, meu ponto era só esse. Meu ponto é que alguém falou. Eu não tô inventando uma coisa, não. Que tá parecendo que ninguém falou disso, não. Na transmissão foi dito dessa forma. Sim, claro. Não, veja só, Cássio. O próprio PC depois falou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo que está dizendo isso precisa falar assim, que supostamente foi marcado. Mas outro ponto também para ser justo, a gente saber. Aqui. A equipe dessa vez estava na Ilha do Retiro. Estava, Cássio, mas não tem... Cássio, o quarto árbitro não avisa que marcou, não, Cássio. Você já viu o quarto árbitro avisar que marcou? Acho que isso já aconteceu outras vezes. É esse que é o ponto. Você pode discordar, mas veja, você está dizendo que nada aconteceu. Veja, os caras estavam no estádio, você está presumindo, mas o cara que está lá falou e viu, beleza. Aí você está presumindo, pode visto ou ter visto, mas a gente não foi uma transmissão off-tube, não foi uma transmissão de cabine, foi uma transmissão não foi, estava lá, ok. Então, eu acho que quantas interpretações erradas foram ditas que não é nosso papel. Tudo bem, mas isso é um elemento. Por exemplo, nesse gol de Barleta, no primeiro, não foi o segundo, Fred. Eu sei, no primeiro gol, no gol anulado de Barleta, foi dito que os jogadores do Sport estavam pedindo impedimento. Foi mais de 1 minuto sendo dito na transmissão que os jogadores do Sport estavam pedindo impedimento. Mas aí um dos comentaristas, Ramon, falou disso, foi falta. E o cara tava... Depois que mostrou o replay. Não, o cara tá... Enfim, aí vai ficar debatendo, vai ficar um bate-boca aqui, não tem, enfim. Transmissão, todo mundo viu, cada um acha, eu posso ter me enganado, você pode ter se enganado, enfim. Eu acho que foi na transmissão, se foi um cara que viu, ou foi 2, ou foi 3, não me interessa, mas foi dito na transmissão e vamos pelo menos tratar que foi dito na transmissão. Aí volta para PC, dentro dessa informação, e segundo o PC, aí o que eu estou querendo dizer, Fred, é que se a marcação não foi de campo do árbitro, o VAR pode operar. Esse era o meu ponto. Eu só queria chegar nesse ponto, Fred. Porque se o árbitro tivesse marcado falta, mesmo que ele tivesse errado, não poderia tirar voltar o pênalti. Porque a falta foi marcada antes. Então, se a falta foi marcada, significa que o jogo parou. Então, se o jogo parou e ele tem marcado falta, como é que o jogo andou mais 10 metros e virou pênalti? Só que o jogo não parou. E ele, aí nesse cenário, aí o segundo a transmissão, ou segundo uma pessoa, segundo não sei quem, mas aí, ou segundo, enfim, diz que... Segundo o bom senso, eu acho que foi o quarto árbitro também. O quarto árbitro assinala e ele acata, Rafael Klaus, acata a orientação do quarto árbitro. Esse é o meu ponto. Então, aí quando ele acata, aí o VAR chama e fala. Porque, nesse caso, segundo Paulo César, eu não conhecia isso. Por isso eu só estava tentando trazer isso. Segundo Paulo César, como essa marcação não foi do árbitro, foi de uma orientação, e pode ser tanto do quarto árbitro como do bandeirinha, dos auxiliares, aí o VAR chama e fala, esse lance... que um dos auxiliares está dizendo que foi falta, não foi falta. E como você deixou o jogo seguir, aquele outro foi falta. Então, foi tudo muito confuso. Mas eu acho que foi o justo. Eu acho que foi pênalti para o Fluminense. Certo? Não, eu acho que a marcação foi correta. Não foi falta e, imagino, foi pênalti. Eu só não sabia disso. Isso que Paulo César falou, eu não fazia a menor ideia que podia acontecer. O bom senso, todo mundo sabe que foi o quarto árbitro que marcou. O que eu quero dizer é que não existe, na regra, uma interferência do quarto árbitro levantar a mão e dizer
eu estou marcando essa falta. O quarto árbitro passou uma informação. Tá? O que eu estou batendo no ponto, é óbvio que eu sei que foi o quarto árbitro. Ou tinha sido assistente ou o quarto árbitro. Não foi Klaus. Alguém tem que ter falado para ele. E também não foi o VAR que falou. Então, só pode ter sido o quarto árbitro. Então, por isso que eu digo, é o bom senso. Porém, ele não faz assim, ó, vamos, calma. Ele poderia ter recebido a informação e ter assim, ó, eu tô recebendo a informação aqui do quarto árbitro que foi falta, mas eu vou esperar o VAR. O que a câmera mostra, e aí a câmera da transmissão, a direção de corte do Premiere foi muito boa nisso, repetiu mais de uma vez, 2 vezes, e passou até meio despercebido da própria transmissão, ficou repetindo. Ele fala assim, ó, ele aponta para o chão e fala, foi falta aqui. Veja só, isso para mim é marcar. Isso para mim, não, na hora que ele faz isso, meu ponto é esse, Cássio. Na hora que ele faz isso, para mim, deixa de ser o quarto árbitro. Para mim foi ele que marcou. Depois que ele recebe a informação do quarto árbitro, ele aponta para o chão e diz que foi falta. Para mim está marcada a falta. Nem eu decorei. Por exemplo, aqui eu não sei, eu sempre trato que muita gente aqui fala na seriedade e fala, ó, tem até um lance aqui no chat que dá um legal, como se estivesse agradecendo a orientação. Não sei. Não, ok, Cássio, veja só. Veja só, eu tô falando desde o início. Quando eu fui preciosista para deixar claro que não existe marcação, tá, de quarto árbitro. Oficialmente. Existe orientação, existe isso. Orientação, exatamente. Orientação, é isso. Tá? Na hora. E o que eu quero dizer é o seguinte: que depois da orientação do quarto árbitro, tá? Márcio, deixa eu te pedir uma coisa. A gente fica parando para ler o que está entrando não coloca comentário na tela, não, tá? Por favor. Depois da marcação, ele chama para si, aponta para o chão e fala, foi falta. E aí eu também não sabia que por ele ter recebido a informação previamente do quarto árbitro, essa marcação dele vale menos. E mesmo assim, e mesmo que tudo isso tenha sido algo mirabolante, no fim das contas eu ainda acho o seguinte, ele deixou o jogo seguir. Ele não marcou aquela falta, ele deixou o jogo seguir. O Fluminense, pô, como assim ele ia dizer que depois o Fluminense levou vantagem? O Fluminense recupera a bola, anda a bola, então se fosse para dizer que ele marcou falta depois porque o Sport não teve vantagem, não faria o menor sentido. O Fluminense pega a bola, carrega a bola, ele não marca, quando entra na área tem um lance, aí ele vai e marca atrás. Veja, no fim das contas a gente tá buscando assim, que a cagada foi do árbitro, porra, assim, que foi de Klaus, assim, a condução, como você fala, você até escolheu a palavra condução, a condução dele foi péssima. Aquele lance não tem, supondo que ele tivesse achado que era falta, mas não houve qualquer sinal de vantagem para o Sport para ele ter deixado tanto que a jogada seguiu, Fred. Porque se, por exemplo, ele achou que foi falta, mas ele deixou o jogo seguir. Aí deu um passo, 1 segundo, e o Sport não recuperou a bola. Ele apita e disse, ó, falta aqui, porque não teve vantagem. Não teve nada, o jogo seguiu. O Fluminense desarma e segue. Então, ele não estava dando vantagem para o Sport, achando que era falta. Ele simplesmente não achou falta. Aí, depois daquilo tudo, ele vai e volta para a falta. Assim, não sei. Tomara que a gente, nesse programa, acabei de dar um F5 aqui, mas não saiu não, para ver se tem o VAR. Eu sinceramente, assim, repito, Paulo César deve ter uma informação mais qualificada do que a nossa. Só que eu não entendo eu não consigo entender qual é o limite da marcação ser do quarto árbitro ou do árbitro de campo. Tá? Porque isso tudo foi em questão de segundos, não foi 30 segundos, não. A bola sai, ele já faz assim, ó, Cássio. Quando o jogador cai e levanta reclamando, ele já faz assim, ó. Marca apontando pro chão, pô. Aí ele fala. Mas ao mesmo tempo. E a câmera filma ele. Foi falta. Tá, foi falta. Mas ao mesmo tempo, esse árbitro era um árbitro que estava todo confuso. Ele não estava numa boa noite, não, mesmo. Assim, não... Eu acho que esse lance, na verdade, condiz mais com que ele tá, da forma como ele estava atuando do que um lance específico. Por exemplo, o que a gente falou, essa imagem que tá, esse print tá na tela. Esse de verde-limão aí é o árbitro, pô, é Klaus. Ele, exatamente. Meu irmão, onde tá? Meu irmão, o cara tá pisando, ele tá olhando. Márcio, sobe só um pouquinho. Eu não sei se a imagem tem mais um pouquinho de chão. Se tiver, tenta subir só mais um pouquinho. Eu não sei se tem. Esse print aí é assim, um absurdo que isso não tenha sido falta, pô.
E é esse lance aí que vira o gol do Fluminense depois, né? Ah, tem. Olha aí, Cássio. Olha, Não, olha assim, isso daí. Não existe, porra. Então, Olha é isso isso que eu tô daí. dizendo, Fred. Fred, o árbitro que não vê esse lance é o mesmo árbitro que se confundiu nesse outro lance. Ele não tava. Veja, a gente fala, ó, Colo Ramírez não foi bem, Arthur Souza não foi bem. Qual era o nome daquele outro, meu Deus do céu? Vini Faria. O árbitro tem disso também, pô. Hoje, meu irmão, hoje não foi a noite de Klaus, não, pô. Acho que hoje ele teve uma atuação muito ruim. Terrível. É mop para Klaus. E foi, veja só, foi igual ao amarelo de Zé Lucas. Esse lance, ele foi igual ao amarelo de Zé Lucas. Zé Lucas dá um carrinho, porque no final das contas, todas as marcações acabaram certas, tirando essa não expulsão de Inácio. O resto tudo aconteceu. No final das contas, foi marcado certo. O único lance que não precisou do VAR, o VAR foi checar, foi o último gol de empate do Sport, porque o árbitro que Bandeirinha deu. O Bandeirinha deu o gol. Não diga assim, porque o pênalti foi revisado, o gol anulado foi revisado. Os lances de VAR, eles revisaram. Sim, mudaram a marcação de campo. Eles mudaram a marcação de campo. Enquanto ali traçou a linha e estava ok. Então é isso, tá? Klaus à parte, repito, no final das contas, tirando a não expulsão de Inácio, que para mim é indiscutível, e a imagem me parece suficientemente clara, tá? Todas as outras marcações, por vias tortas, foram corretas. Esse amarelo que eu tô falando de Zé Lucas, que ele diz que não foi falta e depois dá o amarelo, é impressionante como em 10 segundos ele que estava na frente do lance desculpa, ele que estava na frente do lance consegue mudar a própria visão dele da jogada. E aí não teve nem tempo de quarto árbitro ter falado, porque ele estava do lado do lance. Esse Zé Lucas é impressionante. Ele muda a opinião por conta do grito do jogador do Fluminense no chão. Ele muda só por isso. Tá? Então, para mim, foi de fato uma condução preguiçosa e talvez, Cássio, uma condução presunçosa do jogo. Ele parecia desleixado quanto a marcação precisa das jogadas, tá? Isso para mim foi a cara dessa atuação de Rafael Klaus. Mas Klaus à parte, tá? A gente tem um jogo e uma atuação do Sport para ser analisada. A gente já fez uma rápida introdução no nosso temor, Cássio, e que essa partida em alguns momentos sinalizou esse temor de um Sport fogo baixo, de um Sport que não tenha mais o brio de competir dentro dos jogos, que entra em campo por uma mera formalidade, ou que até entra em campo com seus objetivos, mas que no primeiro golpe, quando as coisas começam a dar errado, o time desliga completamente. Jogou muito mal no Castelão, mas tentou o empate, lutou pelo empate ao seu modo no segundo tempo. Tá? Acerta a trave naquela cobrança de falta do final do jogo. Tem um mínimo de chama ali naquela derrota apática do Castelão, mas teve um brio. E hoje esse brio existiu. Tá? A gente não pode negar que esse brio existiu tanto para chegar ao gol de empate, 1-1, como na última bola que Luan Cândido faz o gol. Tá? Mas voltando um pouquinho, Cássio, para a análise do jogo, eu queria começar debatendo as escolhas de Daniel Paulista. E eu queria começar com esse jogador que a gente está vendo na tela. Daniel, ele fez uma opção técnica por Iorra, ganhando a vaga de Lucas Lima. Eu posso dizer, Cássio, que não foi uma decisão de supetão de Daniel. Foi algo que Daniel, de fato, pensou, ponderou e calculou os riscos. Tá? Não foi uma decisão tomada na véspera do jogo. Ele veio com essa possibilidade, tá,
desde o segundo tempo no Castelão, quando Johan realmente entrou bem naquele segundo tempo, tá? No jogo do Castelão. A partir daí, ele teve a coragem de tirar uma das referências técnicas e comportamentais do time, que é Lucas Lima, para colocar um jogador que ainda tem alta rejeição da torcida. Por razões bem corretas da torcida, tá? E Johan foi um jogador apagadíssimo nas oportunidades que teve ao longo da temporada, até essa tentativa de resgate de Daniel Paulista. Antes da partida eu escrevi no Twitter, Cássio, que eu considero que o treinador tá lá para isso. Que Daniel Paulista tem mais informações do que você, do que eu, do que Cabral, do que qualquer um que analise o esporte regularmente. Afinal, Daniel Paulista tem os treinos. A gente só tem os jogos. Daniel Paulista tem um comportamento, Daniel Paulista pode medir interesse, intensidade. E, justamente pelo que vinha apresentando nos treinos, e pela leitura que Daniel Paulista fez das duas atuações de Johan, seja titular contra o Corinthians ou entrando no segundo tempo no Castelão, Daniel sentiu segurança para fazer essa escolha. E repito, eu não faria. Eu, Fred, pelo que eu vi dentro de campo, na temporada, e mesmo nessa Série A, e mesmo nesses dois jogos contra o Corinthians e contra o Fortaleza, eu não sacaria Lucas Lima do time. Mas eu acho que o treinador lá não tá para fazer o que eu faria, o que você faria, o que a torcida faria. Ele tem que ponderar todas as informações que ele tem. E se ele, com as informações que ele tem, de treino, de jogo, de entrega, ele colocou tudo na balança e achou que era a vez, era a hora de ir com o Johan, eu acho que é aceitável que o treinador está lá para isso. E quando eu digo que o risco é calculado, ele tem plena consciência, Cássio, de que se o Sport leva um 2-0 hoje, a escolha dele por Johan ia voltar toda contra ele. Tá? Dito isso, eu queria que você desse não só a sua opinião prévia de como você viu Lucas Lima perder a posição no time para um jogador que a gente já tinha descartado na temporada, nem lembrava mais, nem achava que ia jogar. A gente tem muito mais expectativa por Atencio. A gente colocaria Mateuzinho no meio, a gente ter 3 volantes, como ele fez em Bragança, a gente nunca considera Johan. Foi um susto quando a gente viu Johan naquela escalação contra o Corinthians. Da escolha prévia de Daniel, e se você acha que Johan correspondeu de algum modo à confiança que o treinador teve nele. Fred, a gente discordou bastante na questão da arbitragem, mas desse ponto eu concordo contigo. E sobre a não utilização dele nessa reta final, sobre o fato que parecia já um jogador descartado, pelo que ele não havia apresentado, mas do primeiro jogo que ele foi resgatado, podemos dizer assim, não é resgatado que voltou a jogar bem, não, é resgatado que parecia um cara ali, tá ali num cativeiro, Daniel Paulista foi lá e tirou o cara, botou assim, meu irmão, o cara tinha sumido e voltou a jogar. Eu acho que ele não foi a pior peça do Sport, não, tá? Assim, eu acho que até que ele foi útil no Castelão. Não contava com a gente, tanto que a gente nem, como você disse, a gente nem contava que ele seria uma peça assim para ser acionada e tal. Mas acho que acabou. Se o Sport reagiu naquele segundo tempo, ele está inserido nisso. Ele deu a bola para a Derek, que cabeceou para a defesa de João Ricardo, e ele cobra aquela falta que vai na trave. Então, assim, o Sport que você falou que até ali ficou perto do empate é com o Johan. No jogo, ou seja, ali para uma questão de meritocracia dentro do time, e pelo que Lucas Lima fez daquela partida, não era um absurdo o Daniel Paulista disse, meu irmão, vou de Johan. Assim, a imobilidade de Lucas Lima no Castelão e, de repente, um desempenho mais interessante de Johan, eu acho que na cabeça do treinador, num momento onde
Não é possível que exista lideranças assim, vai fazer panelinha, não é Lucas Lima faria isso não, mas vai ter panelinha no time que tem 15 pontos. Não existe, né, assim, meu irmão. Eu acho que nesse momento, meu irmão, o treinador tem liberdade para dizer, ó, tu joga, tu não joga, é aquele ponto final, ninguém, acho que não tem nem como reclamar. Um jogador tem muito, porque Lucas Lima tem esse perfil de cartaz, ou de perfil técnico, né, de um cara que foi o melhor jogador do esporte no acesso da Série B, na primeira divisão entrou e respondeu, então, hoje, mas que não tinha feito no último jogo, então poderia Daniel Paulista dizer, ó, meu irmão, vou de Johan e Lucas Lima aceitar. O que eu gostei, assim, embora Johan não tenha ido bem no primeiro tempo, porque o Sport jogou como... Johan estava dentro da melancolia que eu estava falando, mas Daniel Paulista não tirou Johan para colocar Lucas Lima. Ele tentou os dois naquele momento, tá? Assim, dentro de um turbilhão no final, se bem que no final foi tudo ou nada, né? Tinha Têncio, tinha... ele tentou, ele coloca Lucas depois do no primeiro lugar gol. de Zé. Depois do primeiro gol. Do primeiro gol do Fluminense, né? Claro, naturalmente. Sim. Eles acabam trabalhando, os dois são dois jogadores técnicos, num gol. O Sport tem poucos gols nesse campeonato, mas é um dos gols mais bonitos que o Sport fez nessa campanha. Nada de outro mundo, mas enfim. Eu entendi, tá, Fred? Aí você fala, isso significa uma posição para 2026? Para mim, ainda de forma alguma. Mas o jogador está lá. É a mesma lógica de Sérgio Oliveira, meu irmão. Que simplesmente está todo mundo fingindo que esse jogador não existe mais e o Sport está pagando aí há meses um salário que é folha de time de terceira divisão ou de quarta divisão, pô. Porra, se puder jogar, tem que usar, pô. Assim, se o Johan vai... mas não sei se o Johan vou contar com o Johan 26. Pô, mas não vai pagar o cara até dezembro, ele está à disposição para tentar ajudar você de alguma forma até dezembro. Se ele for profissional, ele vai fazer o melhor dele. É o que eu imagino que Sérgio Oliveira possa fazer também, se puder ser utilizado. Imagino que ele seja um profissional do futebol europeu, que, meu irmão, independentemente do momento do esporte, que ele se for acionado, ele vai jogar com toda a seriedade. E na hora que isso acontecer, ele tem que ser acionado, como o Johan foi resgatado. Então, assim como essas atuações dele, não vai ser um absurdo ele entrar em campo contra o Cruzeiro, no Mineirão, o mesmo vale para outros jogadores desse tipo, Fred. Agora, tem aqueles que você não enxerga muito potencial, como é o caso de Colo Ramírez, né? Assim, aí esse... É outra situação, mas Johan, eu não contava com ele mais para esse campeonato, mas o jogador se provou. O jogador, assim, ele se provou dentro desse sarrafo baixíssimo, naturalmente, né? Então, não acho que foi um erro de Daniel Paulista, não. Nisso ele acertou, mas aquela questão, ele acertou fazendo uma aposta muito alta. Muito alta. Ele podia, é o que eu digo, coragem dele, muito mas alta. É a função dele. Era uma aposta de odd para dar errado, assim... enorme. Coragem dele, mas é a função dele ter essa coragem. Ele não, é o que eu repito, ele não está ali para ser um termômetro do que 1, 2 ou 10 mil acham, tá? Ele está ali para colocar na balança sempre as convicções e as informações que ele colhe diariamente, treinando, vendo jogos e colocando esse time para jogar e para trabalhar, tá? Inclusive, acho, Cássio, que Daniel Paulista segue fazendo um trabalho correto, tá? Nessa condução do esporte, desde que ele assumiu. Já assumiu no cenário que beirava o irreversível, e esse cenário ele não se agravou, tá? O esporte de Daniel Paulista é o que deveria ser o esporte da Série A. Um time que pode até estar na zona de rebaixamento, mas que não esteja afundado, tá? Eu acho que o trabalho do Daniel Paulista é um trabalho correto. Tá no silencioso, Cássio. Às vezes, quando isso acontece, eu estava concordando contigo. Assim, não, quando levantar essa bola, disse, não um time ruim. Não um café com... aliás, um time ruim. Um time ruim ele poderia ser, brigando pelo zona de rebaixamento, mas não um café com leite. O esporte pré-Daniel Paulista era um café com leite, Fred. Assim, aí eu vejo algumas pessoas aqui, Pedro, João Paulo, dizendo que tá muito bonzinho com o Daniel, o trabalho do Daniel é horrível. Veja só. Qual é o parâmetro? Com o Pepa com o Antônio Oliveira. Qual é o parâmetro? Veja só. A gente tem, em tese, um time, um elenco absolutamente incapaz. O que foi entregue a Daniel Paulista era isso aqui, ó. Esse time aqui não vence ninguém. Esse time a gente não sabe se pegar esse time
Eu não sei se sobe, porra. Tipo, ó, pega esse time, não vai sair ninguém, todo mundo fica e não chega ninguém. O time é rigorosamente, exatamente esse aí. Meu irmão, o acesso não seria a coisa mais fácil do mundo, não, porra. Exatamente, tá? E é isso que a gente vai ter que ponderar várias vezes, porque apesar dos pesares, quando chegar ali dezembro e a gente for fazer um quem sai, quem fica, eu acho que muitas coisas devem ser ponderadas, tá? Mas começo a temer pequenos esboços de recuperação de jogadores como Johan, como Romarinho. Porque Romarinho tá entrando bem. Aí daqui a pouco a gente vai debater se Romarinho deve ficar para a Série B. O problema ali, nesse caso, é achar que quer. Não é muito fácil. Mas, enfim, tá? Vamos seguindo aqui com o programa. Acho que a gente já pode ir para as análises individuais, né, Cássio? Vamos fazer as análises individuais, porque para seguir a rota e o rumo aqui. E porque a gente tem um cansaço acumulado desse dia também, né? Mas a galera que tá assistindo, não. Não, mas só para assim, enfim, mas é porque também mais faz parte. Cássio, Gabriel, na sua avaliação. Porra, eu assim, não tem culpa no gol, mas o pênalti deu assim, foi beirando o frango no pênalti, mas eu pelo menos para ser coerente com que eu com esse, ó, pênalti, meu irmão. Você pode até ficar com raiva, achar que é frango, mas tirando uma bola que vá rolando no gramado assim e passar debaixo da perna do cara, não existe frango de pênalti. Mas a bola dentro da cobrança ele foi todo certinho, defensável, o chute foi nem tão forte e tal, passou embaixo dele. Mas enfim, não foi um chute de jogo, foi uma cobrança de pênalti. Tirando isso, acho que ok, muito acionado com a bola nos pés, assim, a Fluminense marcando a pressão e ele tenta conseguir tranquilidade, vai pelo menos dar um chutão para frente. Fred amarelo o goleiro. Bem não é. Pra mim foi levou bem. 2 gols. Pra mim foi bem. Com qual defesa? O Fluminense não fez, não exigiu tanto, pô. Muitas, pô. Uma defesa de fora da área, um chute de Lima ali. Não, pegou a bola a um passo dele. Qual? Dentro da pequena área. Chute que ele resvala com o peito. Bela defesa. Foi na trave o lance de Canóbio? Não. Tem uma bola que ele defende e resvala no peito dele. Bola já dentro da pequena área. Bola que vem pela esquerda. Tá? Eu lembro de Lima. Tempo. Eu acho que o jogo já estava 2-1, inclusive. Tá? Eu acho que o Gabriel vem sendo um destaque positivo no esporte, tá? Essa bola de Lima é aquela de fora da área, né? Que ele troca de então, mão. Essa eu lembro, a defesa e tal. Agora, essa que tá falando de peito, não tô lembrado. Ele defende uma grande bola, reflexo total. O jogador vem pela diagonal, tá? Não vou lembrar agora o jogador do Fluminense. Foi João Kennedy, exatamente. Adriano Gomes lembra. João Kennedy, perfeito. Chance clara de João Kennedy para fazer o terceiro gol. Ele faz uma grande defesa. E o pênalti, veja só. Para mim, até pode existir uma falha em pênalti. Até pode existir. Mas eu não acho que aquela seja exatamente uma falha. O que acontece ali é que ele passou da bola. Mas eu disse, eu não considerei falha. Só quis porque dizer várias que pessoas falaram assim, falhou. Ele fez a leitura correta, mas ele acaba passando da bola. E aí ele não faz a defesa do pênalti, mas eu não vou colocar na conta um pênalti. Eu não acho que ele passou da bola, não. É que tá. A bola foi embaixo dele aqui. Não, ele passou, ficou. Não tinha braço mais, ele só tinha. A defesa que ele estava preparado para fazer, cara, era a bola um pouquinho mais aberta. Ele só tinha o corpo, tanto que ele tenta pegar com os braços, encolhendo os braços para defender. Ali fica mais difícil. E acaba acontecendo justamente aquilo, né? Ele não consegue fazer a defesa. Márcio, abre uma enquete. Tá? Abre uma enquete aí para gente definir se a avaliação de Gabriel fica como jogou bem ou apenas razoável, tá? Na avaliação aí do nosso público, já que a gente... Márcio diz que a enquete já está aberta há um grande tempo e eu vou olhar então o cenário aqui da enquete. O bem está prevalecendo com quase 70%, tá? Então a tendência é que a gente tenha um jogou bem para o goleiro Gabriel. Vamos então, Cássio, para a dupla de zaga, tá? Thierry e Ramon. Pode ser mal para os dois,
ou um mal para Thierry e razoável para Ramon, acho que foi assim, mas eu não gostei de nenhum dos dois. Inclusive o lance do segundo gol ali, eu acho todo mundo muito perdido ali. Não gostei da dupla de zaga hoje, não. Eu acho que Ramon, já até falei aqui, tá? É um dos jogadores que mais. Nos últimos anos, talvez seja o jogador que eu mais tenha criticado previamente e que mais responde positivamente dentro de campo, tá? Tenho gostado das atuações de Ramon. Hoje, para mim, foi uma atuação razoável. Né? Não passa de razoável. Ele é um dos que leva um corte fácil no gol anulado, né, no primeiro gol do Fluminense. Agora, Rafael Thierry tá muito mal. Tá muito, muito, muito duro. É difícil, sabe? A forma com que ele tá sendo driblado. Ele leva cortes secos que são muito claros. Ele tá sem tempo de reação. Não acho que ele é culpado diretamente de nenhum dos dois gols, tá? Mas acho que virou um zagueiro lento. Tá? Virou um zagueiro lento. Não acho que a cobertura ali do primeiro gol do Fluminense deveria ser dele. Eu acho que ele até corretamente tenta ficar para defender o toque. Já não dava mais para chegar no jogador. Mas para mim é muito mal, tá, Cássio? Não é só mal, não. Então, se quiser que o chat decida, Márcio também pode passar não para o aceito chat. muito mal, não gostei. Então não precisa, tá? Márcio, fica Ramon com Não. razoável e Thierry com muito mal, tá? Thierry, para mim, Cássio, ele não é o pior em campo, porque a gente teve ali pelo menos um jogador que foi abaixo dele. Mas ele tá, para mim, na lista dos 3 jogadores nessa partida que foram muito abaixo, tá? Quem é esse Thierry jogador? É Ele tá, não diga o nome, não. A posição, ele tá onde? Só para ver se a gente não, tá o falando. centroavante, né? Ramires, pô. Ramires foi muito mal. Colo Ramires foi muito Então mal. são 2, viu? Então são 2. Tem um cidadão que entrou. Então, que entrou. São os 3 que eu falei. Veja só, eu falei que são 3. 2 titulares e um que entrou. O que entrou é Léo Pereira, que não tem mais por que ter chance. Léo Pereira tá realmente muito mal, tá? Então, a gente já avaliou aqui Gabriel, Thierry e Ramon. Vamos para os 2 laterais, Cássio. Matheus Alexandre e Luan Cândido. Matheus mal. Mal. Sem Aderlan ali. Foi o Matheus Velho Testamento hoje, não foi o Matheus meu menino, não. Eu acho que eu estava meio perdido, se enrolando, parecia um polvo ali com a bola, meio enrolado, não gostei. Eu também não gostei hoje, não. Achei Luan brigador, lutador. Não. Mas... Quanto isso aí, nunca achei que a melancolia bateu em Matheus Alexandre. Não. Acho que é parte técnica mesmo, assim realmente. Eu achei ele falho na marcação, de novo. Tecnicamente muito mal. O corte que ele leva no primeiro gol não dá para aceitar. O corte que ele leva quando eu tô chamando o primeiro gol, eu tô chamando o gol anulado, tá? Isso. O gol da falta em Barleto. O corte que ele leva ali é absurdo, pô. E Luan, Fred, eu tava achando ok. E uma coisa vai anular a outra, porque o pênalti me incomodou muito, eu achei muito displicente o pênalti, assim, muito, assim, o Sport tinha empatado há poucos minutos, tá ali, o que, tipo, você tá esperando a injeção ali no time, aí o cara tá passando ali, trança pé e tal, tipo, porra, mas ao mesmo tempo, acho que o próprio jogador consciente disso, ele aparecendo na área, marca um gol, um gol que o centroavante do Sport acho que não faria nunca ali, o atual, não sei. Mas, e obviamente esse gol acaba pesando mais positivamente do que o pênalti que ele cometeu. Eu disse mal para Matheus Alexandre, né? Luan Cândido não chega a ser bem, não. É entre razoável e bem. Não sei o que tu vai falar, mas nesse momento eu tô na dividida, tô indo pro razoável. Cássio, eu acho muito difícil que o Sport consiga ficar com o Luan Cândido. Muito difícil. Mas seria um jogador extremamente importante para a Série B. Luan Cândido é muito melhor
do que todos os laterais esquerdos que o Sport... Perceba que eu falei entre razoável e bem. Eu tô aqui, posso estar sendo severo, mas mal foi Matheus Alexandre, o de 9 milhões. Luan Cândido, não. Ele, para mim, é melhor do que todos os jogadores que passaram pela posição do Sport esse ano e ano passado, tá? Eu acho que ele fez uma boa partida, e razoável para boa. Sobre o pênalti, é claro que entra um pouco na conta dele, mas para mim, o grande responsável pelo segundo gol do Fluminense chama-se Pablo. E aí é o seguinte, o Sport não pode ter em campo, foi isso que me fez zerar qualquer expectativa em torno de paciência. Naquele jogo, eu acho que foi o jogo contra o... Juventude, né? Em que ele deixa de competir pela bola para procurar o corpo dos marcadores e tentar forjar faltas. Pablo fez exatamente isso, pô. Pablo, Cássio, ele não quis disputar a bola, pô. Ele abriu mão de disputar uma bola na intermediária. Quem cria aquela jogada pro Fluminense chama-se Pablo, tá? Ele deveria ter lutado pela bola, brigado pela bola, usado o corpo, dificultado, e não sentado. Porque o que aconteceu? Ele, ao invés de disputar a bola, ele preferiu sentar. E quem gera o lance é ele, tá? Então eu vou ficar como jogou bem para Luan Cândido, tá? Porque Pablo é o grande responsável pelo segundo gol. Ele é o grande responsável por Inácio ter entrado com um caminho aberto pela frente, tá? Claro que me incomoda. Claro que me incomoda ele ter passado quase que por dentro de Luan Cândido, né? Ele passa por dentro de Luan Cândido, que meio que fica com medo de fazer o pênalti e acaba fazendo o pênalti. Pelo medo de fazer o pênalti, toca embaixo. Tá no silencioso, Cássio. Pelo medo de fazer o pênalti, ele toca embaixo. Não achei só isso, não. Eu achei ele displicente no lance. Não achei que foi uma surpresa parecer o cara ali passando no meio, não. Achei que tava ali, não achei o comportamento. Por isso que eu coloquei razoável, porque eu achei que foi grave, apesar dessa sua ressalva sobre Pablo. Mas eu tinha dito que antes desse pênalti cometido, eu tava achando bem ok a atuação dele, e dentro desse cenário, você está falando dos laterais esquerdos do Sport, não era muito difícil também ser o melhor, mas é o melhor. A gente tá com a enquete aberta, tá? Para o chat decidir entre razoável e bem para Luan Cândido, tá? Por enquanto, tá vencendo bem, tá? Com 56%, mas ainda tá muito no comecinho da enquete, tá? Chegamos, Cássio, aos dois volantes, tá? Dupla titular do Sport. Zé Lucas, que fez muita falta lá no Castelão. E Rivera. Pelo amor de Deus, é outra coisa. Nem marcou tão bem, mas a mobilidade em campo, assim, é outra coisa. Pô. É uma peça... É a peça de maior qualidade técnica proporcional desse time do Sport. É a de Rivera, tá? Rivera bem. Não, para mim, ele é a peça de maior qualidade proporcional desse time do Sport. Bem, possivelmente o melhor em campo. Não vou cravar agora, eu acho que foi o melhor jogador do Sport na partida. Rivera jogando ali, dominando o meio de campo, ganhando as jogadas, desarmando, tentando o lançamento. Ele acha, inclusive, um lançamento perfeito para Léo Pereira, apesar do assistente ter marcado impedimento. Mas ele fez aquilo na Vera. Se ele domina a bola e faz o gol, ia ser ali no milímetro de uma linha do VAR que não tem como prever. Ia ser parecido com o gol de Luan Cândido. Ia ser ali onde a mãozinha do operador do VAR determinasse, porque esses lances assim de mesma linha viraram, né, uma loteria da mão do operador do VAR. Tá? Então, Cássio, para mim, Rivera fica com bem e Zé Lucas com razoável. Gostei da partida do Zé Lucas, achei a partida correta. Não acho que marcou tão bem, mas participou da dinâmica do time, assim, se o Sport criando alguma coisa, ele estava muito envolvido, assim. E, sobretudo, quando você faz a comparação com o que foi o Sport lá no Castelão, sem uma peça a mais ali, assim, a falta de mobilidade no Castelão, como foi, acabou o time. O comportamento geral não foi bom, mas a falta de um jogador com essa característica terminou de matar o time ali.
Já podemos colocar o bem também para Luan Cândido, tá? Foi considerado, jogou bem pelo chat. Acho aceitável. Pênalti bobo, mas fez o gol e estava jogando ok, independentemente do gol. Johan, Cássio, a peça que Não achei Daniel mal, Paulista lançou para o jogo. Veja, para mim é razoável. Assim, não achei. Participa, foi muito inteligente no lance do gol. Eu vi até de comentário de pé mole. Eu já achei que em algum. Ele vai ser razoável por média, né? Eu até já achei que algumas marcações ele é um marcador muito frouxo, mas não acho que foi o caso nessa noite. Esse jogo inclusive, foi muito faltou. Foram 28 faltas nessa partida. Acho que 15-13 para o Sport. Só para checar aqui o dado que eu falei, para não falar uma besteira. Número de faltas, 15-13 para o Sport, correto. Acho que ele participa do jogo, volta no que deu, ele tem o ritmo dele, é um ritmo mais lento. Não tem brilho, não tem brilho, mas não tem assim. Tem gente muito pior do que ele em campo. Para mim é razoável, Fred. Por exemplo, eu não acho que ele se inviabilizou. Não. Eu não acho que, não dá para esse cara entrar mais, não. Eu já acho que detalhe, eu já acho que ele teve atuação desse nível, nesse campeonato. Eu já acho que ele teve atuação nesse nível. Mas não foi hoje. Sobre Johan, minha visão é a seguinte. Para mim, o primeiro tempo de Johan foi o Johan que todos nós conhecemos do esporte ao longo de 2025. Um jogador apático, escondido do jogo, tá? Extremamente lento. Tem uma jogada no começo do jogo que ele acaba a jogada. Eu achei, de uma forma geral, mas não achei. Ele destoava, ele estava sendo isso tudo e todos os outros estavam sendo diferentes. Não, eu acho que o esporte, eu acho que no esporte geral estava com esse comportamento, Fred. Ok, Cássio. Mas aqui eu vou, como nossas mães diziam, pelo menos a minha dizia quando eu era criança, eu não sou mãe dos outros, né? Eu só sou mãe de você. Eu acho que Johan, no primeiro tempo, ele foi lento, tá? Distante, e repito, em duas bolas, mas a primeira, logo no começo do jogo, ele pega o Fluminense aberto e ele gira tentando a melhor jogada para lá, gira para cá, gira para lá, gira para cá. A marcação se fecha completamente. Era uma jogada de ótima chance do Sport e ele não consegue. Porém, Cássio, eu acho que ele sai de uma atuação ruim para uma atuação boa no segundo tempo. Não é que ele sai de uma atuação ruim para uma atuação razoável. Eu acho que no segundo tempo, Johan jogou bem. E é por isso que eu estou dizendo, para mim hoje o razoável não é uma leitura linear do que foi o jogo dele, é média. Eu daria um laranja e um verde para ele, porque eu acho que ele foi decisivo no segundo tempo. Ficou o jogo quase todo. Eu acho que razoável está de bom tamanho. Porque, veja só, no segundo tempo tem um contra-ataque para o Sport, que de novo ele é lento, só que mesmo lento ele deixa a bola no pé de Colo Ramírez. Ele é lento, mas ele acha o melhor passe possível. Ele dá a bola no pé direito de Colo Ramírez para ele finalizar de frente para o goleiro e o jogador finaliza mal. Né? O jogador domina, parece um robô dominando a bola. Então, para mim, a avaliação de Johan é uma avaliação de jogou de razoável, mas que fez um bom segundo tempo. Não inviabiliza, não, mas por mim, Lucas Lima é titular desse time, não Johan. Tá? Para mim, Lucas Lima é o titular. E os dois juntos, como aconteceu, é uma fração do jogo, não é? É uma fração do jogo. Possível. Não dá pra... Possível em alguns jogos, mas é uma situação do jogo. Vamos então aos atacantes, tá? Johan fica como razoável e a gente vai para os atacantes, Mateuzinho e Barleta, tá? Cada um por um lado. Achei Mateuzinho razoável, briga por espaço. Gostei. Consegue... Eu achei muito apagado no jogo. Muito apagado no jogo. Achei razoável. Dentro do que você acabou de falar, de tamanho, acho que foi muito apagado dessa vez. Eu acho que foi um dos poucos escapes que o Sport teve, foi com ele, às vezes caindo pelo meio, tá?
eu achei que ele teve uma atuação razoável. Mateuzinho. Já Barleta tem ímpeto. Eu achei mal. Ele e mas Barleta. não dá continuidade a nenhuma jogada, tá? Barleta tem ímpeto, mas as jogadas não conseguem sair. Teve 2 jogadas aí no primeiro tempo, uma que ele consegue dar um chute muito fraco na mão do goleiro. Então, Barleta, nós já concordamos que ele teve uma atuação mal, tá? E Mateuzinho, ele vai para avaliação, então, do nosso público, já que você considerou que jogou mal, eu achei que ele fez uma partida razoável. Foi quem conseguiu puxar alguma coisa ali do primeiro tempo, do segundo tempo, ágil, acertou mais passes do que errou, mas foi, tá? Até por a gente ver aí, Barleta mal, Ramires muito mal, tava difícil dialogar, tá? Então, Mateuzinho vai para avaliação do chat para desempatar e Collor Ramires, Cássio, esse a gente já comentou, né? Talvez o pior jogador em campo do Sport, né? Pior. Não ajuda, não ajuda, né? Pior. Ah, mas a bola não chega. Ah, mas a bola não chega. Veja, Pablo, a bola não chegou e Pablo conseguiu construir jogadas. É claro que são características diferentes. Pablo é um jogador que tem mais esse perfil. Mas aí não dá pra gente ficar... E ainda teve uma chance de finalização. E assim, porra, pelo menos assim, pode ser um jogador jogador implacável, né? Não, aí dominou. Perdeu tempo ali para uma finalização, uma condição boa danada, uma bola que ele recebeu. Bola que eu acabei de falar, Cássio, que o Orra deixou ele na cara do gol. Então, só dizer, só concordando que ainda só teve esse lance e enfim, executou muito mal, foi muito lento na execução do lance. Então, Collor Ramires aí fica como jogou muito mal, tá? Deixa eu ver a quantas não, anda mal aqui. Não, para mim é muito mal. Muito mal. Deixa eu ver quantas anda a avaliação aqui de Mateuzinho, razoável já prevaleceu também, então o chat fica com razoável para Mateuzinho, tá? Agora a gente vai para os reservas. Caramba, tá? Fred, assim, tu falou, eu tô vendo que tá bem equilibrado, tu falou prevaleceu, o negócio tá com 57 a 53 a 47. A gente tá indo até, não, tá quanto? 53 a 47, eu tinha visto tava 58. Ah, então 58 a 42, Cássio. Não estava tão decidido, não, mas tudo bem. Deixa não, aí. Mas são 48. A gente trabalha com 50 votos. Tinha 48. Estava com 58 okay. A 42. Então não tinha volta mais, não. 58 a 42. TSE deu aí eleito. Não reverte, não. Não tem como não, tá? Mateuzinho fica como razoável. Começando agora pelos que entraram, Cássio. Lucas Lima, para mim, Lucas Lima, bem, tá? Bem. Dinâmico e fez um golaço, né? Bem, porra, o gol pra cima de Fábio, né? Assim, Bem, no blog eu coloquei Rivera e Lucas Lima como os destaques e os negativos. Pra mim foram os dois também. Colo e Léo Pereira. Léo Pereira não é spoiler porque a gente já comentou dele aqui. Tem aí, acho pra que é a gente tá vendo o gol aí, né? De Lucas Lima. Só mostrar de novo aí. Esse é o vídeo do esporte, né? Isso. Já é a reta final. Golaço, Lucas Lima. Golaço. Vamos. Camisa azul, 4 pontos. Tem que ser com ela dentro e fora. 4 pontos. Agora, mas não pode ser, vai ser o Cruzeiro, pô. O Cruzeiro, como é que vai fazer? Aí não tem como. Não. É amarela. É melhor daí. Não, dá pra ser a vermelha, dá pra ser a rubro-negra contra o Cruzeiro. Lucas Lima, então, fica com. Jogou bem, tá? E aí a gente vai por blocos de entrada, tá? Romarinho e Pablo, Cássio. O Romarinho, para mim, foi bem, tá? Eu vou deixar uma avaliação de razoável. Razoável. Bem, eu acho. Eu acho bastante. Só para ajustar com a lógica do jogo. Mas eu quero dizer o seguinte: ele foi razoável. Aliás, ele fez a parte dele, ele entrou bem. Ele foi útil. Foi útil. Mas o contexto da partida, reta final, fica como razoável. Mas, assim, se você perguntar, Fred, Romarinho foi bem? Eu disse, foi bem. Mas jogou um pedaço do jogo, muito curto, e também não voou nesse pedaço de jogo pra gente considerar jogou bem. Então, pra mim, fica como razoável, tá? E Pablo, Cássio, que eu poderia dar como razoável, porque, detalhe, quando o Pablo entrou, que tocou 1, 2, 3, 4 vezes da bola, eu tava
dizendo, pô, olha aí como é mais útil ter Pablo em campo. Trabalha a jogada, ajuda, cria. Deixa eu completar a frase. Da forma com que ele trabalhou a bola do ataque. Porém, para mim, ele é o culpado do segundo gol. Mas assim, ele é culpado 90% do segundo gol. E ele é culpado da pior forma. Ele é o jogador que não disputa a bola porque não quis disputar a bola. Isso para mim é inaceitável. Isso para mim é inaceitável. Eu não aceito. Eu aceito que o jogador seja ruim. Mas não dá, tá? Não dá para o jogador abrir mão de disputar uma bola. E por isso eu considero que Pablo foi mal, tá? Eu não vou para muito mal também, porque ele é o centroavante e ainda tinha muita gente atrás. Mas para mim ele foi mal e eu não vejo opção para quando o Derek não jogar. É desesperador. Torcer para ele, os cartões que ele leva, conseguir dosar um pouquinho. Colo Ramírez ganhou sua chance, Pablo ganhou, paciência está indo para o banco, vai acabar voltando a ser acionado. Vai acabar. Eu acho... é rodízio, né? Vai acabar sobrando para ele. O reserva, no caso, né? Derek volta assim, para ser o reserva, né? Mal. Eu não. Mas o meu mal é um pouco diferente do seu, Fred. Não é pelo peso desse lance, não. Eu não acho que ele teve essa construção ofensiva tão boa quanto tão produtiva desse jeito que tu descreveu. Eu acho que ele foi mal nisso também. Eu acho que o meu é o pacote, porque você acha que a disputa ali é inaceitável, mas e ainda que eu iria com ele. Entre ele e Ramírez, eu iria com ele. Para onde? Não, tô dizendo. Se tivesse escolher um jogador para jogar a próxima partida, eu ainda seria Pablo e não Ramírez. Se Derek não voltasse, tá dizendo? Não, sem Derek, Eu não sei. O Colo Ramírez, ele. Tipo, aquele amarelo que ele toma, Pablo não toma. Pro bem e pro mal. Pro bem ou pro mal. Não, ele não teria perdido. Pelo menos ele teria lutado por aquela bola. Então, não sairia limpo daquela jogada. Eu não consigo, assim, realmente. Infelizmente, o esporte, dessa quantidade de centroavantes que o esporte tem, assim, esse tipo de campeonato que o esporte está fazendo, e mesmo tendo 15 pontos ou 20 pontos, mas o tipo de campeonato que eu me refiro, o campeonato de rebaixamento, eu não gosto muito do perfil onde um jogador basicamente sai da estrutura defensiva do time. É como se você só pudesse defender com 9 na linha. E o goleiro. Isso é muito ruim, assim. Porque o esporte vai ser um time pressionado, vai ser um time bombardeado e tal. Não dá para ter um jogador em campo que não consegue entregar essa parte como os outros entregam, assim. Nem que seja um pouco... E no caso, eu acho que Pablo não consegue. Paciência, muito menos. Colo Ramírez, ofensivamente, uma nulidade, assim, pelo amor de Deus. Mas nesse ponto, eu acho que ele fez. Então, assim, se tivesse que ser a parte defensiva de Colo Ramírez e essa construção que você enxergou de Pablo seria ideal, numa junção deles, né? Mas a verdade é que conseguiu 2, 3 jogadas ali, que ele domina a bola, pega, toca de lado, gera alguma coisa. O Ramírez estava. Mas a verdade é que Derek, mesmo vindo completamente em baixa, ele é muito melhor, vem nesse momento muito melhor nas duas funções do que os outros três. Muito assim, melhor. Muito melhor. Tá. E assim como o Zé Lucas fez falta tendo a escolha de Lucas Cal, nesse caso a do centroavante também gritou demais também. E eu acho assim, sabe, Cássio, quando a gente pensa em 2026, o ataque... Cuiabá vai fazer essa troca dessa. Não, ali só com dinheiro, tá? Mas destrocado, destrocar, é claro que o Cuiabá só está contando os dias para poder destrocar, né? Meu Deus do céu. Tá contando os dias para poder trocar. Foi até titular no último jogo. Mas foi substituído. Tem noção como a gente fez. É porque provavelmente o Sport vai jogar. Provavelmente, né? O Sport vai jogar a primeira divisão, mas tem noção que 28. Não dá nem tempo de montar o time, Fred. 28 de janeiro, tu vai já estar na primeira divisão de novo. Tu tem noção de o que seria o Sport jogando 28 de janeiro, meu irmão? Pelo amor de Deus, pô. Tá voltando todo mundo. Vai voltar ele, vai voltar Coutinho. Vou voltar para jogar em março. Série B em março, tá? Arthur tá dizendo que ele participou do gol do Cuiabá e meteu a bola na trave. Olha aí. Diferença. Mas
vão destrocar do mesmo jeito, tá? Vão destrocar. Não tem como não destrocar. Que alguém no IPTV lá no mundo árabe tenha visto esse lance aí. Opa, ali, ó. Achei. Cássio, Atêncio e Léo Pereira entraram muito no final do jogo, o que para mim deixaria sem nota. Porém, Léo Pereira conseguiu. Não tem como. Conseguiu em pouco tempo. Não tem. Desagradar, né? O gol de Luan Cândido aos 51, ele atenua uma bizarrice de Léo Pereira. Aos 49, assim. Que é uma bola que sobra para ele bater, aí ele vai matar no peito. E na hora que ele mata no peito, ele porque a bola que ele não domina no lançamento de River é absurda também. Também, não, mas é porque esse lance já tá 2-1, tipo, nos acréscimos, a bola vai ali, sobra uma boa condição, aí não chegou a ser um lance de peito de Vini Faria. Eu achei alta para bater a bola, tá? Eu achei alta. Não, porra, não era para bater dali não, assim, até porque da altura que tava ia ser de cabeça, mas deixei a bola descer, pô, ele vai matar. Meu irmão, ele matou um chumbo e acabou sendo desarmado. Mas a bola, ela veio da altura ruim. Ele foi acionado 3 vezes e ele errou as 3. Não, e 2 que poderiam ter resultado ruim, beleza. Mas, ó, primeira divisão. Aí que tá. É isso, não pode escapar. Não pode escapar, tem que dominar. Na primeira divisão, esse lance que você está falando, mas a bola veio difícil. Na primeira divisão, com salário de 200 mil reais. Gol. O jogador pega aquela bola e aquilo ali é gol. É gol. Tem que na ser, Série D, na Série C. Tem que finalizar de qualquer jeito. Não pode resvalar a bola. Ela não pode resvalar. Na Série A não dá para passar a mão naquele jogador de Série A. Domina aquela bola, faz alguma coisa ali, assim, pelo menos finaliza. Muito mal para mim, amigo, tá? Os gols que o Santos tá perdendo contra o Grêmio é algo assim que foge do... Largasse o Bragantino? Não. Deixa eu ver o replay se a bola entrou. Entrou não. Meu amigo, é algo assim. Depois veja 2 gols que o Santos perdeu na partida. Inacreditável. Mas vamos focar aqui. Então, Cássio, para mim, muito mal o Léo Pereira e muito sem mal. Nota Têncio. Apesar de ter entrado no mesmo tempo do jogo, tá? Não conseguiu se implodir na partida. Enquanto a Têncio foi apenas, né? Não tem nem como dizer nada. Foi muito pouco tempo e quase e abrir parece que tu lembrou agora. Coutinho volta, Carlos Alberto volta, é o ataque da B. Não tem o que fazer, não. Não dá pra. Não tem como achar, não, de novo, não. Enfim. Vamos então, tá, Cássio, com o Daniel Paulista. Não, faltam todos os superchats, falta Daniel Paulista. Não, tô falando de nota. Falta de nota, Daniel Paulista. E aí? Razoável. Razoável. Veja só, para mim o ponto positivo dele foi a coragem. Tá? Detalhe, para mim, Fred errando. Tá? Sob a minha ótica, Lucas Lima não pode perder a posição para Johan. Eu confio 100 vezes mais em Lucas Lima do que em Johan. Mas repito tudo que eu falei no começo. Ele tem mais informações, ele está vendo os treinos, ele está acompanhando e ele tem plena condição, tá, de tomar essa decisão. Ele tomou. Isso mostra, Cássio, que ele não está acomodado, que ele não está com medo de qualquer aresta dentro do elenco e que ele está trabalhando para que esse time renda melhor e para que a gente possa ter mais respostas para 2026, tá? Acho que, além de... Porque a gente está focando só na saída de Lucas Lima, mas tem também a saída de Léo Pereira, que vinha muito mal, e ele colocou Léo Pereira na reserva, deu a chance a Barleta. E Léo Pereira é um jogador de confiança dele, né? Assim, só para... Ou seja, que pelo menos... Assim, vamos ver como é que ele vai avaliar no fim do ano. Eu queria trazer aquela tela que a gente finaliza o programa dando nome e rosto aos responsáveis por essa campanha, tá, que o Sport faz, uma campanha vergonhosa, que não será marcada como a pior campanha de um clube da história da Série A,
mas investindo o que investiu e gastando o que gastou, aí também era demais, né? Então, a gente traz aqui essa estrutura diretamente ligada ao futebol do esporte, tá? Não é o clube, ao futebol do esporte. Todos esses 7 nomes que a gente vê na tela têm papel direto. Eu ia dizer direto ou indireto, mas vou ficar só com direto, tá? Todos eles têm papel direto. André Figueiredo, Guilherme Falcão, que já deixaram o clube, Paulo André, que foi consultor, que abriu as portas para Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini, Rafael Campos, vice-presidente, e Yuri Romão, presidente. Eles fazem parte e tem a assinatura deles, então aqui a gente dá nota a jogador, a gente critica jogador, estamos aqui criticando o Thierry, hoje foi Thierry recebeu vermelho, Léo Pereira recebeu vermelho, Collor Ramírez recebeu vermelho, a gente critica jogadores, faz todo tipo de avaliação, e não é justo que a gente critique treinador e que não tenha essa segunda parte, tá? Da direção, e é por isso que a gente agora sempre traz esses personagens que são decisivos para o esporte ter fracassado como fracassou, e por não terem dado à torcida, Cássio, sequer o real prazer de disputar uma Série A. Não, né? Tá sendo uma tortura, porra. A torcida tá pela maldade. Eu vou até trazer aqui a mensagem de Gabriel Martins. Fazer o mal na Série A é bom demais. A torcida meio que ligou esse espírito, né? Fazer o mal na Série A é bom demais. Mas, hoje foi pela maldade. Eu dei uma risadinha. Eu não comemorei gol, não. Eu dei uma risadinha quando o Luan Cândido fez o gol. Mas é muito triste. É a risadinha da maldade. Mas é uma campanha muito triste, porque esses, assim, ali o Sport chegou a ficar 5 anos na primeira divisão. Já na época de acesso e rebaixamento, eu vi o Sport ficar 11 anos. Assim, era normal. Tinha ano que ia mal, mas outro ano estava competindo e não tinha. Mas, assim, um café com leite desse nível realmente é um parabéns. E no ano de maior investimento da história, realmente a conta simplesmente não bate. A gente é repetitivo, os caras devem ficar putos. Pô, de novo aqueles caras falando disso. Eu tô falando de Euro, moço. Os caras estão falando de novo de tu, sei lá. É que chega. Mas não tem como não falar. Realmente, assim, é um trabalho muito, muito ruim. O pessoal está cobrando bastante assim do relatório da Pluriconsultoria sobre as contas do esporte. Esse aí é seu departamento, eu estava esperando você. Eu vou até explicar aqui porque é que eu não tinha feito. Porque são as contas de 2024. Aí, tipo, a gente já está em outubro de 25. A gente, tipo, os balanços, a gente, tipo, no nosso feed tem o balanço do esporte do ano passado. O que a Talvez não fez, a gente já fez, né? A conclusão foi bem parecida, por sinal. Isso, exatamente. Então não é que a gente não fez. Tipo, ali é um cara especialista que fez esse relato, mas eles tiveram outros relatórios sobre as finanças do esporte. É porque eu acho que se está chegando em outubro, o negócio, tipo, o balanço sai em abril. Então eu acho que nesse momento as contas do esporte de 2024, do ano de Série B, elas já estão muito distantes do que tipo, é uma análise sobre um time que depois dessa análise esse time gastou 58 milhões, porque a análise ela diz, o esporte está quebrado. Só que depois, na hora que você olha assim, tipo, depois disso o esporte gastou 58 milhões, foi para a primeira divisão, comprou o jogo. Assim, a realidade do esporte é muito diferente. Talvez seja um detalhe, talvez seja muito mais grave. Talvez seja muito mais grave. Então, assim, foi exatamente por esse motivo, mas não tem nada além disso, não. A gente avaliou, como a gente detalha, a gente adora esse tema. A gente fez o vídeo do balanço do esporte. No dia que sai, a gente já corre para fazer. No dia que sai. Então, é só isso. É porque esse balanço não é um balanço sobre 25 do esporte, é sobre 24. Então, assim, é só por esse ponto. Eu acho que, e como a gente já falou, e assim, embora tenha lá, seja muito detalhado, Fernando Ferreira é o cara da Pluriconsultoria. Eu conheço, inclusive, ele, tem, acho que são 6 páginas, sei lá, é enorme. Fez de outros clubes do Nordeste também. Mas como a gente já tinha tocado desse assunto, aí acabou, tipo, acho que não... Mas vamos avaliar, Cássio, ao longo da semana a gente pode trazer mas eu acho que pra gente, mas eu avaliei, tanto eu avaliei que eu não coloquei no blog, Fred, porque eu achei assim repetitivo, detalhe, alguém pegou muito mastigado um perfil do esporte, colocou, e aí muitos caras do esporte, muita gente do esporte leu, é normal, e aí mas tipo, foi a mesma coisa do Bahia, do Vitória, do Fortaleza. Bastava que um perfil do Fortaleza, por exemplo, colocasse, aqui tá vendo Marcelo Paes, aqui, muito empréstimo, não sei o quê, ou seja, ia reativar uma coisa que já foi falada em abril. Enfim, mas de qualquer forma, é um relatório que detalha uma situação
que não é tão confortável quanto o presidente diz que é. E lembrando que o Romão costuma dizer que salvou o esporte, né? Assim, como se ele de vez em quando salvou o esporte, assim, sempre acho um pouquinho de exagero. Assim, o esporte vai continuar existindo com ou sem Yuri Romão, ou sem Luciano Bivar, Gustavo do Bem, qualquer um, pelo amor de Deus. Assim. E no dia que não existir, vira SAF mesmo, aí vira um CNPJ diferente. Mas meu irmão, não dizer assim que salvou, acho que. Mas é isso, Fred. É isso. Por falar em virar SAF, Márcio, coloca na tela, por favor, o último slide, tá? Que para trazermos a celebração aí dos nossos 100 mil inscritos. Eu falei virar SAF, Cássio, porque essa sala aí foi o The Last Dance do nosso CNPJ, né? A turma foi para o investimento na coragem, tá? Veja, a RJ vai ter RJ do 45 minutos ano que vem. Se nada der certo... Não, ano que vem o nome vira 46 minutos. Assim, 46 minutos. Do CNPJ, É o novo CNPJ, RJ aí. Cássio, a gente tá aproveitando aqui... Começou a liberar foto, foi? Mais alguns spoilers aí, tá? Isso é de hoje ou é de ontem? De ontem de madrugada. É porque a gente não tinha mostrado foto e tal. E é isso, galera. Aproveitando esse público aí para tudo isso aí. Isso é do nosso novo estúdio. A gente alugou uma sala e isso que vocês estão vendo é metade dessa sala. A outra metade ela vai ter outra função do grupo. Sim. É óbvio que o carro-chefe vai ser vai ser o estúdio, E a sala estava completamente diferente do que está, tá? Isso, fez tudo isso do zero. Tudo. Parede, teto, iluminação. Essa árvore aí, pelo amor de Deus, essa tava fazendo sombra em Gravatar um dia desse, pô. Assim, Qualquer dia a gente vai mostrar um pouco dos bastidores da chegada dessa. Eu fiquei com pena dessa árvore, porque essa árvore eu acho que iluminava muita gente. E desculpa, fazia sombra para muita gente. Eu confesso que quando eu olhei, eu disse, porra, não precisava de um negócio desse tamanho, não. Mas, veja, essa sala aí, galera, ela é um esforço. Tem 2 Carlos Alberto aí, proporcionalmente. Proporcionalmente. Tem 2 Carlos Alberto nessa sala. Então a gente fez esse esforço porque a gente achava que uma coisa que o Fred sempre bateu muito na tecla. E a gente gosta muito de tudo que eu falo agora, já que ele trouxe essa foto, então acho que liberou, bateu meia-noite. Fred sempre bate numa tecla que a gente ficou na pandemia. O que é ficar na pandemia? Fred tá na casa dele aí, eu tô na minha. Celso tá na dele, Minhoca tá na dele. Minhoca vai continuar na dele, porque ele mora em Fortaleza, mas enfim. Mas entra na televisão, mas enfim, dentro dessa lógica, que era uma coisa que todo mundo gravou. O Linha de Passe era feito dessa forma. O Linha de Passe, um programa tradicionalíssimo da ESPN e tal, enfim. Só que a pandemia acabou, as pessoas, o contato voltou e a gente ficou nisso. Porque no fim das contas, funciona. Mas no dia a dia, com tantas coisas, é um pouco confortável. Pô, Fred mora em Candeias, eu moro em Casa Amarela. Não é muito fácil, todo dia todo dia tem que estar no mesmo lugar, mas vai ser. Porque a gente entendeu que a gente tinha que voltar para esse momento, vai ter um esforço do dia, da rotina de todo mundo, e nessas imagens aí é uma parte do esforço financeiro que a gente fez para entrar nisso, porque a gente também não queria. Primeiro, a gente tentou alugar ssala, é uma coisa que é muito caro. Aí disse, meu irmão, é melhor fazer. Assim, quando a turma foi, né, no caso. O estúdio. Não é nem alugar a sala que eu digo, a sala para gravar, né? O estúdio, mas enfim, para não confundir o estúdio. Disse, é melhor fazer, porque com valores, e aí foi pensando e bora. O problema é que vamos fazer do improviso para fazer da melhor forma foi muito rápido. Exatamente. Do improviso para a melhor forma acabou sendo muito rápido e em algum momento a turma esqueceu o câmbio. Tá jogando para cima, veja só. Foi Carlos Alberto. Dois. Não, é Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Pronto aí. Essas 2 cadeiras aí. Ó. Um é Carlos Alberto e outra é Matheus Alexandre. Mas, no fim das contas, assim, é satisfatório também. É satisfatório. Celso, por exemplo, até para Celso é um cara que ficou muito. Pode ver que ele está mais ausente. É um cara que ficou muito à frente desse processo, da obra dessa sala. E assim, é muito satisfatório
ver essa coisa quase pronta. Não está pronta ainda. Por exemplo, a tendência a gente está vendo ali, atrás da televisão deve ter o que papel ripado. Como é que tu chama aquele negócio? Painel ripado. A gente está analisando se vai ter um painel ripado. Ali atrás da TV deverá ter. Mas, por exemplo, já tem ali a coisa para isolar o áudio do lado da parede. Ou seja, foi tudo pensado assim. Ainda vai ter mais luzes, né? Isso. Tem mais luzes para chegarem. A gente gravou um vídeo, Cássio, e está disponível o vídeo bem fechadinho, né? O vídeo é bem fechadinho. Essa foto ela mostra mais do que o vídeo, por exemplo. Exatamente. E aí, Fred, só concluindo, é dizer que a gente vai evoluir para isso, como outros tantos outros podcasts são assim, é porque a gente está atrasado. A gente demorou para entrar no YouTube, a gente demorou para sair da pandemia, mas a gente entendeu que, detalhe, o 45 minutos para a gente, ele não é uma renda complementar. 45 minutos é o nosso trabalho. 45 minutos é a nossa função principal. E a nossa função principal, a gente precisava entender isso, que precisamos ir para um momento onde quase todo mundo está, e a gente não dava para ficar mais assim. Então, por isso que teve esse esforço, que vai, obviamente, pesar para todo mundo durante algum tempo, mas tomara que tenha um retorno, porque o esforço é para ter esse retorno, para mostrar, para apresentar um conteúdo de imagem, de cenário, de áudio, de dinâmica, porque dinâmica faz parte também. Eu falando aqui, Fred aqui, de repente, Fred, Cássio, tá no mudo. Ou de repente, Fred tá... Aí eu falo aqui, aí o gato de Fred lá derruba o teclado e Fred fecha a tela e eu continuo falando. Eu fico falando sozinho aqui. Meu irmão, outra coisa tá na mesa. A gente gravou ontem para fazer esse vídeo e só ali a dinâmica, coisa que a gente já não tem há muito tempo. A gente não grava junto há muito tempo, anos. A gente não grava Gravamos junto. Alguns programas de João Pessoa, né? mais roteirizados. Mas há anos do podcast, mas há anos que a gente não grava. Mas assim, ali é um modelo diferente. E na hora que rola aquela dinâmica, diz, isso aqui vai ser muito mais fácil gravar com isso aqui. Não, vai. E outra coisa, Cássio, que é muito importante. Capacidade de produção, né? A gente vai estar junto ali todos os dias, então vamos ser mais rápidos, mais ágeis, ter mais amplitude de temas. Hoje, eu e Cássio, a gente colocou já 5 vídeos no ar. Essa live é o 6º. Todos eles lamentando não ter tido... Ultrapassamos o Júlio Avelar agora, né, Cássio? Posso dizer que agora a gente já falou mais do que ele hoje, né? Ele tá dormindo, já deve estar dormindo. Deve estar lembrando, está dormindo e acordou. Meu Deus, esqueci de dizer se é sorteio ou é ranking na Copa do Brasil. A gente ainda comentou que faltou ele dizer algumas coisas. Mas é isso, tá? A gente vai ter uma linha de produção. Espero que vocês já possam ver vídeos e lives produzidas nesse Estúdio 45, tá? Já na semana que vem. Ainda não vai estar também 100% pronta, vai faltar detalhes mais visuais, mas eu imagino que até sexta-feira toda a parte técnica, tá? Toda a parte de luz, de imagem, de som, a gente já vai ter tudo isso pronto, tá? Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.